Os louvores hoje já falaram também bastante sobre quem é o Senhor, né? Em quem temos que colocar a nossa confiança. E hoje eu vou falar sobre o tema, é o segredo da vitória. Tem um segredo para nós termos vitória. Então, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo 17. Eu estou na Ara. É um texto, eu vou ler ele todo, ressaltando algumas coisas. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão, interessante, que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e delas sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Dúvidas, aqui eles tinham dúvidas, já tinham passado por muitas coisas, mas tinham dúvidas se o Senhor estava com eles ou não. Continuando. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, em cima do monte, né? E o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram o cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar agora aos nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui com a certeza, Senhor, de que há um segredo para a vitória e que esse segredo é estar na Tua presença, é estar com as mãos levantadas aos céus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que aqui a gente vê duas batalhas, uma física e uma espiritual. Né? O povo, eles tinham saído do Egito, estavam caminhando pelo deserto, vivendo provações. Eles estavam cansados também. Né? Aí eles param ali, num lugar, né, em Refidim, e eles estavam vulneráveis. E aí a gente vê aqui que eles estavam ainda duvidando, né, da fidelidade e aprendendo ainda a confiar em Deus. E logo após esse milagre, que a água sai ali da rocha, surge um ataque inesperado do inimigo.
né? Eles estavam provavelmente descansando, estavam ali, tinham parado, acampado, e eles são pegos desprotegidos, né? Então, eu vejo aqui que o inimigo, o Amaleque, ele representa simbolicamente o inimigo das nossas vidas, que ele surge quando a gente menos espera. Ele surge quando nós estamos descansados, desprotegidos, né? Quando nós estamos vulneráveis, né? Daí a importância de nós fecharmos as brechas, de nós não deixarmos brechas, de nós nos armarmos com a armadura de Deus. Temos que estar com a armadura de Deus. O soldado não pode descansar hora nenhuma, tem que estar alerta o tempo inteiro, né? Na reconstrução dos muros, a gente via isso, eles trabalhavam com a espada na mão e o tempo inteiro ali fechando as brechas. Então, o segredo da vitória é levantar as mãos para os céus e buscar ao Senhor. Nós precisamos estar com as nossas mãos levantadas. Quando a gente louva, né? Muito bem, Carla, isso mesmo. Com as mãos levantadas para o céu, para buscar o Senhor, né? Então, esse é um dos segredos. Por quê? Precisamos, quando a gente fala as mãos levantadas, o que significa? É só a gente ficar de mão levantada, tá bom? Não. É a gente estar buscando ao Senhor. É a gente estar em espírito de oração. É a gente estar levando a Ele as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas dificuldades. É estar clamando ao Senhor, né? Isso é uma forma de clamar: Senhor, olha a minha causa, né? Eu estou aqui precisando, necessitado. Então é isso, é levar as nossas lutas, as nossas dores. O inimigo, ele peleja contra nós o tempo inteiro. Nós sabemos disso, né? Mas se nós buscarmos o Senhor, o que ele faz? Ele bate em retirada, ele recua. Então, a gente vê aqui nesse texto que toda vez que Moisés levantava as mãos, Israel ganhava, avançava. Quando ele cansava e abaixava as mãos, o inimigo avançava. Então, isso significa que nós não podemos dormir, não podemos descansar, temos que estar o tempo todo atento. Poxa, Deus me livre, que cansaço. Mas só que tem uma coisa, né? O Senhor diz que Ele não dorme, né? Que Ele cuida de nós o tempo todo. Então, nós podemos sim descansar quando nós nos entregamos na mão dEle, sabendo que Ele está cuidando de nós, né? Porque Ele não dorme, mas a gente, se não dormir, a gente fica realmente cansado. E esse povo estava cansado, eles vinham caminhando pelo deserto. Sabemos que era um povo rebelde, né? Porque Moisés tinha uma paciência, era o tempo inteiro eles reclamando, eles murmurando, e eles, né, duvidando do Senhor, mesmo vendo os milagres acontecerem, né? Então, Josué luta no vale. Moisés sobe ao monte com o bordão de Deus. O bordão de Deus, ele significava a força, a autoridade e a presença do Senhor. Nós temos isso. Ele nos deu, e nós temos que segurar o bordão e usar o bordão quando for necessário, né? Temos que ter a autoridade do Senhor quando estamos com as nossas mãos levantadas aos céus. Quando nos entregamos nas mãos dele, nós estamos ali, ó, podemos saber que ele vai lutar por nós, né? As mãos levantadas, como eu falei, né, Israel prevalece. Por quê? Porque quando Moisés estava ali orando, levantando suas mãos, eles estavam lutando com a coragem, com a proteção e com a força divina. Não eram com as suas próprias forças. É o Senhor que nos fortalece, né? Então, mas quando as mãos abaixavam, Amaleque prevalecia. Porque quando nós esmorecemos na oração, nós recebemos menos poder de Deus. Então, nós não podemos esmorecer na oração. Nós temos que estar... Eu estou falando de oração, Deus me tocou para falar de oração, e nós estamos vivendo esse momento aqui na igreja, né? Deus tem nos tocado para orar, para
poder clamar, para levar a Ele, porque os dias são maus. E é uma guerra espiritual. Nós sabemos que é uma guerra espiritual e que nós só vencemos quando nós nos colocamos na frente, nas mãos do Senhor, né? Então, a batalha, ela não se vence só com estratégias, mas ela se vence na dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós dependemos dEle, teremos vitória. E mais uma coisa, ninguém vence sozinho, né? Os líderes, os pastores, eles precisam de sustentação, precisam de ajuda, precisam de cobertura dos irmãos e de outros líderes. Eles seguravam os braços, né? Isso significava o quê? Uma cobertura espiritual. Nós temos que estar sempre orando pelos nossos irmãos, orando pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, cobrindo eles, né, de oração, cobrindo eles dessa força que vem do Senhor, né? Então, os braços de Moisés eram braços pesados. Quem é líder, né? Nós sabemos, temos aqui os nossos pastores, como vários pastores, que são os líderes responsáveis pela igreja. É um peso que se carrega, né? Moisés carregava aquele peso. Qual era o peso? De carregar aquele povo, né? Ele era responsável por esse povo. Os pastores são responsáveis, né? Os líderes, eles são responsáveis. Então, eles carregam aquele peso. É uma responsabilidade muito grande e é preciso dividir. Ninguém consegue carregar um peso grande sozinho. É preciso pedir ajuda quando você está necessitando, quando você está precisando de alguma coisa. Tem que pedir ajuda. Tem gente que não gosta de pedir ajuda, mas é importante pedir ajuda. Não é? Pedir ajuda ao irmão, isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de que você confia no seu líder, que você confia no Senhor, que você confia no seu irmão, e pedir ajuda. Né? E é o que eu estou falando. Quando você cansa, alguém ora por você. Alguém te levanta. Alguém te ajuda a perseverar, a não desistir. Daí a importância desses momentos de oração, que nós temos tido bastante aqui. Né? Ou de ligar para o irmão também, eu estou precisando de oração. Às vezes você não precisa nem dizer o que é. Às vezes a pessoa não quer falar, não importa. Eu estou precisando de oração, eu estou precisando dessa arma. E eu estou fraco, me ajuda. Então, a gente precisa realmente também da ajuda dos outros, né? De confiar nos nossos pastores, confiar na nossa liderança e confiar no irmão, né? É importante a gente poder confiar também nos irmãos, né? Através da oração, o poder de Deus flui. Porque quando nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Então, a gente tem que ver que a gente não pode fazer as coisas pela nossa própria força, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas o Senhor tem que fazer a dele, né? Nós não podemos realmente achar que nós vamos, né? Como lá, por exemplo, Moisés estava lá, a mão cansava, ele abaixava, não tinha força para ficar com a mão levantada. Se ele ficasse com a mão embaixo, ou seja, sem buscar o Senhor, sem orar, o povo perdia. E ele precisou da ajuda, né, para poder manter os braços em pé e poder realmente se erguer e a batalha ser ganha, né? Então, na batalha espiritual, é necessário essa cobertura de oração. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós precisamos realmente buscar, agora mais do que nunca, estar em oração. E nós temos tido muitas oportunidades aqui, orar e jejuar. Nós começamos esse ano orando e jejuando, entregando na mão do Senhor. Começamos no caminho certo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Começamos
todo mundo se envolveu, né? Tem gente que pode mais, tem gente que pode menos. Ah, mas isso era só para fazer aquele tempo. Não, nós temos 12 meses. Nós fizemos 12 dias representando os 12 meses. Mas temos 12 meses pela frente. Meses de batalha, ano de batalha. Porque é assim no mundo, né? No mundo nós vivemos aflições e precisamos estar em guerra o tempo inteiro, né? Porque é uma guerra espiritual. Eu sempre costumo dizer, enquanto a gente está aqui falando, está tendo uma guerra aqui em cima, né? Os anjos, os demônios, querendo impedir, e é assim na nossa vida, né? Então, nós precisamos estar sempre atentos, né? A oração, ela move a mão de Deus. A oração nos fortalece. Ah, você pode dizer assim, mas eu não consigo orar, eu não sei orar, porque tem gente que fala, eu não sei orar, eu não consigo orar. Aí eu digo o seguinte, orar é um hábito que você adquire gradativamente, né? A gente se converte, a gente fala mesmo, eu não sei orar, não sei como fazer, não sei como falar. Ninguém aprende a nadar lendo livros, né? Ou vendo vídeos. A gente aprende o quê? Entrando na água. E a gente aprende a orar orando, mergulhando, né? Se aprofundando na presença de Deus, se aprofundando na palavra de Deus. Então, é assim que a gente aprende a orar, orando, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Aí eu penso, orar sem cessar significa viver 24 horas do dia em constante comunhão com Deus, ligado nos céus, sim, o tempo inteiro, né? Isso significa que eu vou ficar orando o tempo inteiro? Não, eu vou estar ligada com o Senhor o tempo inteiro. Seja no trabalho, seja na hora de comer, seja quando acordar, seja quando dormir, qualquer coisa, eu vou estar ligada no céu. Esse é o segredo da vitória, porque nós temos lutas em todas as áreas da nossa vida. Nós temos lutas em casa, na família, temos lutas no trabalho, temos lutas, às vezes, com amigos, temos lutas na rua, né, Marcilene? Então, nós temos lutas o tempo todo, né? O adversário está ali o tempo inteiro buscando a quem tragar. Mas nós temos que estar firmes, com as nossas mãos levantadas, orando, entregando a nossa vida ao Senhor, né? Então, portanto, a oração é a chave da vitória. Seria impossível para os cristãos que nós vemos na história da igreja, tantas coisas que nós vemos, né? Enfrentar tribunais, arenas, as fogueiras, as prisões, a fome, a perseguição, né? O que os discípulos, o que os profetas, todos, né, sofreram, se eles não estivessem em comunhão com Deus, se eles não tivessem a certeza de que eles não estavam sozinhos. E é isso que Deus faz conosco. Nós precisamos também, né, estarmos ligados com o Senhor e termos a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor é conosco, que Ele peleja por nós. E tem batalha, gente, que a gente sabe que é impossível. A gente olha e fala, isso é impossível, eu não posso fazer. E não pode mesmo, mas o Senhor pode, porque para Deus nada é impossível. E tem muitas coisas que nós, às vezes, não conseguimos entender por que nós passamos, por que as coisas acontecem. E tem coisas que talvez a gente não vai entender nunca mesmo, são mistérios do Senhor. O que a gente precisa é confiar. O que a gente precisa é saber que Ele é soberano e que Ele sabe todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Então, o que nós temos que fazer é nos entregarmos a Ele. E aqui, no final, né, nesse pedaço, ele diz, Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. Ou seja, o Senhor, a bandeira, representava o quê? A autoridade, representava a liderança, representava o país, representava o povo, né? E ele disse, eu estou aqui pelo Senhor dos Exércitos. Essa guerra é do Senhor, Ele é o líder, essa batalha é dele, né?
Jeová Nissi. Então, que nós possamos também levantar essa bandeira. Né? Essa batalha não é nossa. Quem vai à frente é o Senhor. Ele que é a autoridade. Pegar o bordão e não ter medo. Temos que ser ousados. Ousadia. Eu brinco que eu já fui ousada. Queria ser mais. Mas vou voltar, quem sabe, né? Mas é isso, é ter ousadia. É não ter medo, é enfrentar o inimigo, sabendo que quem vai à frente é o Senhor. Ele que caminha, Ele que vai à frente. Então, nós também só conseguiremos passar pelas lutas, pelas dificuldades, se tivermos o Senhor nos nossos momentos de profunda comunhão com Ele. Né? É nesse momento que a gente está aí, passando por dor, né? Que a gente tem que se colocar diante dele. Senhor, não dá para ter consolo, mas o Senhor me consola. Né? O Espírito Santo é o consolador, porque tem coisas que doem mesmo, né? Doem, machucam, mas o Senhor nos consola e que a gente precisa sentir mesmo, porque a dor, né, a dor do luto especialmente, é uma dor que é para ser sentida, ninguém pode fingir que não aconteceu, mas sabemos que o Senhor nos consola. E quando nós sabemos os propósitos, sabemos que temos um Deus, né, que cuida de nós, sabemos que a pessoa que a gente ama está com Ele, isso também é um consolo para o nosso coração. Né? O duro é quando a gente não sabe para onde a pessoa foi. Né? Então, nesses momentos de profunda comunhão com Deus, é que nós podemos sentir essa paz e sentir as batalhas vencidas. E aí eu quero convocar a todos, né, porque, como eu falei, né, que a oração é a chave da vitória e que nós iniciamos esse ano em oração e jejum, para que ciclos de erros, para que ciclos de derrotas sejam quebrados em nossa vida. Primeiro, pedir a Deus a direção, porque às vezes tem coisas que a gente não sabe, né? Que a gente não se dá conta que a gente tem, que a gente repete, que são esses ciclos de erros que muitas vezes a gente precisa que Deus ilumine, que Deus nos mostre, que Deus nos dê sabedoria para podermos sermos libertos desses ciclos. Né? E eu convoco a todos, né, a participarem de todos os momentos de oração que nós temos aqui na igreja. Nós temos as primícias, que, aliás, vai começar agora, no sábado, para nós, meia-noite, né? E depois, às 5 da manhã. Né? Nós temos, às quartas-feiras, a busca de poder. Nós temos esse culto aqui, às sextas-feiras, onde depois vão orar pelos pedidos do chat, vai ter imposição de mãos. E agora, ainda teremos aos sábados, né? Começa esse sábado, amanhã, também um momento de 10 ao meio-dia, onde estaremos buscando ao Senhor, onde estaremos fazendo aquilo que eu falei hoje, colocando nas mãos deles todas as nossas necessidades, todas as nossas dores, todas as nossas lutas, porque é Ele que peleja por nós. Amém? Então, era essa palavra que eu queria deixar hoje, e agora nós vamos passar, né, ao momento de oração e vamos ter a oração de imposição de mãos, mas vamos ficar de pé que eu vou fazer mais uma oração, que cada um agora possa pôr a mão no seu coração, pensar na sua luta, pensar na sua dor, pensar naquela batalha que precisa ser vencida, para que a gente possa colocar nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença. Estamos colocando para Ti, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor diz que temos que levar a Ti todas as nossas petições em oração, Senhor. E por isso nós estamos agora aqui diante de Ti, colocando, cada um sabe aquilo que está no seu coração, aquilo que tem lhe doído, qual é a sua luta, qual é a sua batalha, Senhor. E por isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos, cada família, Senhor, todos os enfermos, todos aqueles que necessitam, que estão passando por lutas que só o Senhor
pode pelejar, Senhor. Por isso, nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos, porque cremos que durante esse ano nós veremos muitas vitórias, Senhor. Talvez até não seja como a gente espera, Senhor, mas como Tu sabes que é para ser. Porque às vezes nós esperamos um tipo de vitória e o Senhor tem outra vitória para nos dar, Senhor. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos cada um dos seus filhos e abençoa cada família, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa esse mundo que jaz no maligno, Senhor, que a Tua presença, que a Tua igreja possa ser representativa em todas as nações, Senhor, para que todo joelho possa se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.